A Meire morava no ABC Paulista e decidiu vir para a região em busca de um ambiente mais saudável para a filha com problemas de bronquite. Foi atraída pelo slogan de Cidade Azul, mas chegando aqui, percebeu que a situação não é bem essa. Quando nós viemos para cá, nós percebemos que as crises de bronquite dela aumentavam. E conversando com o pediatra, ele me informou que eu estava simplesmente morando no pior lugar que eu poderia morar, né, para a questão da saúde dela. É que Santa Gertrudes, a vizinha de 25 mil habitantes, é considerada pela ONU a cidade mais poluída do Brasil. A qualidade atmosférica da região é comparada a cidades chinesas, como Xangai e Pequim. Diante da situação, a Meire decidiu pesquisar o ar de Santa Gertrudes ainda na graduação. Já se passaram 10 anos e o projeto de pós-doutorado da professora continua focado na poluição. E agora conta com a ajuda destes 2 aparelhos aqui. O mais antigo fica no centro da cidade e é chamado de amostrador sequencial de PET-Sol. O outro fica perto de uma fazenda e de um espaço de extração mineral. Foi adquirido por meio de um convênio da Associação Paulista das Cerâmicas e Revestimentos, a Aspacer, e a Unesp de Rio Claro. Um investimento de R$80 mil. Esse convênio pretende, de forma inicial, aprofundar os estudos e os levantamentos em relação ao monitoramento da qualidade do ar na região de Santa Gertrudes. A ideia foi instalar aqui nessa região, porque aqui eu tenho uma área de mineração e estou próximo à estrada. E o outro equipamento foi colocado numa mesma linha de circulação de ventos, porque eu vou conseguir entender o que está saindo daqui e o que está chegando lá. Os 2 aparelhos têm basicamente a mesma função: registrar a composição das partículas do ar que medem entre 2,5 e 10 microgramas. Aqui, o filtro funciona como o sistema respiratório de um ser humano. Absorve o que também é absorvido pelos nossos pulmões. Se a concentração destes particulados é alta, o papel fica desta cor aqui. Dentro do nosso corpo, a situação é ainda pior. As partículas que ficam na poluição, que é da nossa região, elas têm 2 tipos. As partículas até um tamanho que a gente chama PM2,5, essas são as partículas mais nocivas à saúde do ser humano. Elas são inaladas e elas chegam até profundamente, elas chegam até aos alvéolos pulmonares ou até mais dentro do organismo mesmo. E elas podem desenvolver problemas sérios como fibroses pulmonares, silicoses e às vezes até, dependendo do depósito, causar problemas como arritmias cardíacas. As partículas que a gente chama as partículas maiores, que é a PM10, elas também causam problema e elas, inaladas, elas vão causar os problemas agudos, como exacerbando os problemas de vias aéreas altas, como as rinites, a sinusite, as faringites. Então, esses são os principais fatores das poluições. A partir destas amostras, a pesquisadora consegue avaliar que elementos compõem as partículas. Entre eles está a sílica, um composto oxigenado do silício encontrado em minerais e areias. A sílica, dependendo do tipo dela e como ela chega ao tamanho, ela vai causar um processo que chama silicose no pulmão, onde seria uma fibrose, o pulmão vai ficar mais duro do que deveria, ele começa a perder sua função, fica mais difícil respirar, ele não faz a troca gasosa adequada e as pessoas acabam ficando limitadas para suas atividades normais e levando até a óbito precoce. E por que o ar de Santa Gertrudes é cheio destas partículas? A gente tem como conclusão que existe um consórcio entre as atividades, tanto agrícola como atividade de extração de minério, né, para a poluição aqui do ar. E um dos principais vilões aqui dessa história seriam as estradas, porque essas estradas elas levantam muita poeira, né? E essa poeira, a gente fazendo análise, a gente percebe que boa parte dela vem do material do solo. São por volta de 1.400 caminhões pesados que passam por dia na região devido à forte atividade mineradora e também agrícola. Levantam muita poeira. O setor tomou a iniciativa de adotar algumas medidas que visam atenuar esse problema na região. Um deles é o fato de que todo caminhão carregado de argila, quando entra ou quando sai de uma fábrica, ele passa por um sistema, digamos assim, de jateamento de água. Ele é molhado para que essa poeira proveniente das estradas, que esteja na engrenagem do caminhão ou na carroceria do caminhão, ele seja eliminado já naquele instante. E o setor também tem providenciado a umectação das estradas vicinais. Então, são caminhões-pipa carregados de água que, com absoluta frequência diária, passam pelos principais trechos dessas estradas não asfaltadas e fazem
a umectação desses trechos. Em 2014, foi firmado um convênio com o governo do estado em que seriam asfaltados quase 17 quilômetros de estradas de terra na região. Entre elas, esta aqui, conhecida como Estrada da Fazenda Itaúna. Só que o convênio expirou e nada foi feito. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Gertrudes, a verba nunca chegou ao município. Na estrada municipal José Horácio Pascon há um grande fluxo de veículos pesados. Aqui existe asfalto, mas ele está bastante prejudicado. E uma das principais causas do problema é a sobrecarga dos caminhões. De acordo com o estudo técnico da Agência Nacional do Transporte de Carga, bastam 10% de excesso num caminhão para aumentar em 46% o desgaste do pavimento e reduzir em mais de 30% a vida útil. Além de prejuízos materiais e financeiros à estrutura viária, causa buracos, que também comprometem a segurança de quem passa nas rodovias. Desta forma, todos os veículos deste tipo devem ser pesados para verificar se atendem ao limite estipulado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Só entra dentro da cerâmica os caminhões que estão dentro do peso permitido. Da mesma forma, só saem os caminhões de dentro da indústria aqueles que estiverem com o peso dentro da lei. Enquanto a solução não vem do poder público, a Meire continua a pesquisa. A ideia é que a teoria vire prática e daqui saia um plano de ações. Nós estamos agora para janeiro, vamos instalar uns outros equipamentos, fazendo uma rede de monitoramento. Para que possamos ter, de fato, um diagnóstico claro, né? Para, a partir daí, adotarmos as medidas necessárias em conjunto com o poder público, com a comunidade regional, no sentido de termos ações efetivas que venham provocar melhoria da qualidade do ar na região.